Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No Brasil, segundo o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, a Covid-19 atingiu 39 milhões de pessoas, deixando mais de 716 mil mortes. As sequelas deixadas pela Covid podem afetar diversos órgãos e sistemas do corpo. O estudo Envelhecimento Vascular Acelerado após a infecção por Covid-19 é o estudo Cartesian, realizado com mais de 2.000 pessoas em 16 países, incluindo o Brasil. Mostrou que todos os participantes que foram infectados pelo vírus apresentaram maior rigidez nas grandes artérias. O tema do programa de hoje é Covid-19 e suas sequelas. Contamos com a participação de Paulo Almeida, professor da Universidade de São Paulo, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor, que estará comigo durante o programa de hoje. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Vai ser ótimo poder falar um pouco sobre saúde hoje, né? Já posso dar um spoiler que o ODS 3 vai nos visitar. E quando eu digo isso é para lembrar sempre, né, que os ODS são aquele conjunto de ações e metas que a ONU estabeleceu desde 2015, né, na Agenda 2030, para que a gente tenha talvez um horizonte melhor de sustentabilidade, né, no globo. É importante pensarmos que as questões socioambientais, econômicas e políticas são parte desse processo. Infelizmente, Paulo, a Covid-19 continua como um fantasma que está assustando a vida de milhões de brasileiros. Ainda, né? Bom, para falar sobre Covid-19 e suas sequelas, nós vamos receber o Emanuel Gomes Ciolac, que é professor titular da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Ele é coordenador do Laboratório de Pesquisa em Exercício Físico e Doenças Crônicas e é um dos participantes do estudo que eu acabei de mencionar, o envelhecimento vascular acelerado após a infecção por Covid-19. Muito bem, seja muito bem-vindo, Emanuel. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo, falando um pouquinho do nosso estudo. O outro convidado é o Otávio Cabal Marques, um velho conhecido do Observatório do Terceiro Setor, já que esteve aqui várias vezes. Ele é professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Que prazer recebê-lo novamente, Otávio. Joel, querido, é um prazer enorme estar aqui com você, com toda essa equipe do Brasil ODS. Parabéns por mais um programa e eu estou felicíssimo e honrado de estar com o professor, com o Paulo, com o Emanuel. E estamos aí para bater um papo e conversar sobre esse assunto tão importante que vocês trazem para a gente novamente, né? Emanuel, vamos começar a conversar sobre esse seu estudo, realizado em mais de 2.000 pessoas em 16 países, inclusive aqui no nosso país. Ele mostrou que todos os participantes que foram infectados pelo vírus apresentaram maior rigidez nas artérias. O que mais você inicialmente gostaria de destacar nesse trabalho que você realizou? Eu acho que é importante destacar, né, que foi o primeiro estudo multicêntrico, né, com essa grande magnitude de pessoas, pegando homens e mulheres de diferentes faixas etárias e analisando tanto aqueles que tiveram os casos leves, moderados, quanto graves da Covid-19. Isso é muito importante para quem está acompanhando o nosso programa, seja no Instagram e mesmo na rádio. Mesmo as pessoas que tiveram Covid leve podem estarem vivendo esse problema. O seu estudo revelou isso, né? Sim, né? A análise principal, né, que foi sem separar entre sexos, sem separar com o estado da doença, mostrou que a rigidez arterial das pessoas que foram infectadas ali naquele primeiro momento da pandemia, entre 2020 e 2021, estava mais elevada comparado com as pessoas que não tiveram a Covid-19. E ao separar, né, entre aquelas que tinham sido hospitalizadas e aquelas que foram hospitalizadas, seja
em enfermaria ou mesmo em unidades de terapia intensiva, aos UTIs, elas apresentavam também a maior rigidez, independentemente da gravidade da doença, né? Mas vale uma ressalva ali que aqueles que tinham sido internados apresentaram uma rigidez maior do que aqueles que não tinham sido internados. Otávio, a Covid-19 continua assombrando os brasileiros, né? Joel, como as infecções virais, de uma forma geral, elas aparecem e nunca mais elas somem. E a gente passa por um processo de coevolução com esses vírus, né? A gente vai passando por um processo lento, gradual, de seleção natural. Daí a importância das vacinas, do cuidado pessoal, da gente compreender que, como o H1N1, por exemplo, passou e permaneceu, é importante a gente ter ciência que os patógenos, eles fazem uma pressão seletiva sobre o organismo humano e tomar todos esses cuidados aí que a gente vem conversando que conversamos ao longo da pandemia e que continuamos aqui refletindo, né, Joel? É verdade. Paulo, eu comecei a ficar preocupado. Eu tive Covid, bem fraca, né? Com sintomas leves. Eu desconhecia esse estudo feito aqui no Brasil, em mais de 16 países. Você também teve Covid? Olha, Joel, eu acho que eu me enquadro nesse grupo, né, de Covid leve também, né? Não tive tanta efetividade nas identificações, né? Meus exames eram sempre inconclusivos, mas alguns sintomas me persistem, né? Acredito que eu tenha tido uma condição bem de exposição leve ao vírus. Mas o Emanuel levantou uma questão super interessante e eu queria até me aprofundar um pouco nisso, se ele puder comentar. Existe uma diferenciação nesses efeitos em função de gênero? Quer dizer, homem e mulher sofrem efeitos diferentes? E nesse aspecto, se é isso uma realidade, o que é possível pensar para induzir as pessoas a tomarem mais cuidado com isso? Sim, Paulo, esse estudo acabou até mostrando isso mesmo. Então, primeiro a gente analisou todo mundo junto, independente do sexo, e aí a gente fomos fazendo extratos da avaliação, primeiro separados pelo sexo. E quando a gente fez essa análise separada pelo sexo, né, embora os homens também apresentavam a maior rigidez, os que foram infectados comparado aos que não foram infectados naquele momento, essa diferença não foi, tanto do ponto de vista estatístico, quanto do ponto de vista clínico, muito significativo. Em contrapartida, nas mulheres, sim, né? Tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista estatístico, foi a principal diferença ali, foi encontrada entre as mulheres, né? Há inúmeras hipóteses, né? Há poucas hipóteses do porquê disso. O estudo em si, o modelo observacional que ele teve e de corte primeiramente transversal com 6 meses e aí com mais 1 ano de segmento, não permite a gente inferir as razões disso, né? Mas uma das hipóteses que a gente levantou ali, a gente até colocou na discussão desse estudo, né? Foi que provavelmente, como os homens apresentavam nesse momento uma maior gravidade da doença e a mortalidade também era maior, então provavelmente os homens que apareceram ali, né, para participar do estudo, não tinham, né, uma doença tão grave quanto as mulheres apresentavam ali naquele momento, né? Mas isso é só uma hipótese, a gente não consegue inferir a razão disso, mas o que o estudo mostrou foi que foi principalmente nas mulheres esse aumento da rigidez arterial. Esse estudo é um alerta para que a gente continue a nossa vacinação, não, Otávio? Porque depois, passada a Covid, as pessoas falam, agora tudo bem. Mas a Covid continua, permanece, o vírus tem várias variações, né? Várias variações do vírus, e as pessoas pararam de se vacinar, né? Essa que é a grande preocupação. Isso é uma preocupação importante, porque a gente sabe que, historicamente, a gente está aqui graças à vacina, antibióticos, né? Todo esse avanço que a ciência biomédica teve e as descobertas desde Eduardo Jenner.
E eu queria parabenizar o professor Emanuel pelo estudo e toda a equipe por esse estudo tão interessante, e que ele se coaduna e vai ao encontro, trazendo luz mecanisticamente para o que a gente encontrou, o que é que tem sido encontrado pela ciência em termos dos mecanismos biológicos subjacentes aí à Covid. Por exemplo, os autoanticorpos, né, que nós vimos que o vírus dispara, ele tem uma capacidade de induzir uma imunodesregulação significativa nos pacientes. Então, muitos anticorpos nós observamos, autoanticorpos, são anticorpos que, ao vejam as nossas próprias células, eles acabam se ligando a receptores que estão presentes no endotélio dos pacientes. E, consequentemente, você tem ali na região dos vasos uma cronificação ou um processo agudo, dependendo do caso, mas de inflamação. E daí o próprio endotélio ele passa a produzir citocina, você tem a resposta inflamatória dos leucócitos ali presente, e com isso acontece um enrijecimento, né, uma fibrose do tecido endotelial, e a gente encontra, então, nesse estudo, uma perspectiva clínica e vascular para os mecanismos subjacentes que foram identificados ao longo da pandemia. Então, parabéns, Emanuel, parabéns a toda a equipe. Diante desse cenário que você apresentou, Otávio, quais os principais cuidados que a gente deve ter? Olha, Joel, muito boa pergunta, excelente. Os cuidados são diversos, viu, Joel? E eles não valem só para a Covid-19, eles valem para o nosso cotidiano, de uma forma geral, e para outras infecções virais. Cuidados com a alimentação, né? A gente cuidar com a alimentação mais saudável. Tem um jargão muito importante que é descascar mais, né, e desembalar menos. A gente tem uma alimentação cada vez mais saudável. O exercício físico, né, que é fundamental. Eu costumo recomendar para as pessoas, eu digo, faça exercício de manhã cedo por causa do ciclo circadiano nosso e do ciclo do cortisol, que você tem e da natureza do corpo que tende a acordar e você segue esse fluxo. A questão dos aspectos emocionais, eu digo para as pessoas, além de ser cientista, eu sou psicólogo, não sei se eu já tinha falado para o Joel, por isso que eu trago sempre esse aspecto psicológico. Importante, né? Porque o estresse mental, ele induz a inflamação. A gente vê isso corriqueiramente, Joel, em pacientes com depressão. Então, a gente... E o vírus, por induzir muita inflamação, ele também induz, e teve vários relatos de pacientes desenvolverem depressão junto com a Covid-19. Isso é muito comum quando você hiperinflama o indivíduo. Alguns pacientes, por exemplo, quando eles recebem paciente com hepatite, que eram tratados com interferon alfa, eles desenvolvem uma depressão secundária ao tratamento. A inflamação e o transtorno mental, ele está muito associado, né? Porque o sistema imune coloca a pessoa para, quando ela está muito inflamada, para descansar e para o sono fazer todo o processo natural que ele faz de recuperação. O sono é um regulador natural maravilhoso. Se você está muito inflamado, ele desinflama. Se você precisar inflamar um pouco mais, no caso da infecção, para o sistema combater melhor a infecção, ele acelera a inflamação também. É como se fosse o regulador do carro de acelerar e frear. Então, o sistema imune, a resposta viral e todos esses cuidados são fundamentais estarem bem alinhados para o bem-estar e para a nossa saúde, não só contra o coronavírus, mas para a vida de uma forma geral, né, Joel? Olha que interessante, Paulo. Além de a gente cumprir a nossa cartela de vacinação, né, não perder uma vacinação para estar imune ao problema do coronavírus, é também o aspecto psicológico. O que a Covid-19 deixou do ponto de vista psicológico na nossa cabeça, né, na nossa mente, isso é muito importante também, né? Ver esses dois aspectos levantados pelo Otávio. Sim, Joel, e uma coisa que eu estava pensando aqui é essa questão das associações, né, que o ser humano sempre faz. Então, num primeiro momento, fiquei pensando, bem, essa questão da fibrose, essa questão cardiovascular, de alguma forma, ela tem que sempre ficar um pouco mais comprometida, imagino, com a idade, com a forma do convívio da pessoa. Mas essa associação especial por conta da Covid, né, e também por conta dessas questões psicológicas, essa é um elemento super importante. As pessoas deviam ficar mais atentas a isso, não?
as sequelas psicológicas provocadas pela pandemia, né, da Covid-19. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e, na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Estudo apoiado pela FAPESP revela que pacientes com a forma grave da Covid-19 podem ser divididos em 2 grupos: os que apresentam alta carga viral e pouca inflamação, e aqueles que desenvolvem complicações inflamatórias mesmo após a completa eliminação do vírus do organismo. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da USP analisaram autópsias de 47 pulmões de pessoas vitimadas pela doença e examinaram dados referentes ao perfil inflamatório, à carga viral e ao grau de ativação do sistema imune. Todas as amostras são de pacientes infectados na primeira fase da pandemia, quando ainda não havia vacina disponível. O trabalho ajuda a compreender por que a forma grave da Covid-19 abrange variações clínicas tão grandes e quais fatores em nível molecular podem levar a doença a seguir um desses 2 caminhos descritos na pesquisa. Além disso, os resultados podem orientar a tomada de decisão no tratamento dos casos críticos. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos falando sobre Covid-19 e suas sequelas, com os professores Emanuel Gomes Ciolac e Otávio Cabral Marques. Junto comigo, no programa, o professor Paulo Almeida, da Universidade de São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos com as notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A ONU alerta para aumento no mundo do número de pessoas que não têm onde viver. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanitários, ONU Habitat, afirma que o número de pessoas sem abrigo ou sem teto está crescendo em todo o mundo. Num relatório apresentado à Assembleia Geral, a agência da ONU descreveu uma crise estrutural globalizada. Esse é um desafio enraizado na desigualdade, altos custos de moradia e fraca proteção social. O relatório Políticas e Programas Inclusivos para Combater a Situação dos Sem-Abrigo ou Sem-Teto foi elaborada em nome do secretário-geral da ONU. A publicação apela aos governos para substituírem as respostas de emergência de curto prazo por soluções habitacionais de longo prazo, centradas nos direitos das pessoas. Milhões continuam sem acesso a moradias seguras e adequadas, conflitos armados, impactos climáticos, aumento do custo de vida agravam essa situação. Enquanto muitas formas de sem-abrigo oculto, que são aquelas pessoas que vivem em moradias precárias ou sobrelotadas e permanecem fora das estatísticas. O ONU Habitat lidera um processo para criar uma definição global baseada em direitos que permita melhorar a coleta de dados e fortalecer a responsabilização dos governos. Em várias regiões, governos e autoridades locais têm adotado abordagens preventivas e centradas na habitação, incluindo programas de proteção social integrados, habitação comunitária e mediação também de aluguéis. O relatório alerta, no entanto, que políticas punitivas, como despejos forçados e a criminalização de pessoas em situação de rua, apenas aprofundam a exclusão. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Nós precisamos aqui no nosso país acabar com o preconceito em relação aos moradores que vivem nas ruas dos grandes centros urbanos do país. Como a gente resolve isso, Otávio? O problema de moradia no nosso país é crônico.
Joel, pergunta assim que a gente fica sentido porque a gente sabe que o nosso país tem um potencial gigantesco e muitos dos problemas que a gente vê poderiam, sem dúvida, ser resolvidos se a gente tivesse um olhar mais humanitário, né? Mais consciente de que dos papéis sociais e governamentais, principalmente, e populacionais também, para acabar com esses problemas sociais, porque não é problema só de quem passa por essas condições, é um problema nosso também, né? É um problema de todos nós. A gente sabe que várias viroses, por exemplo, surgem, só para trazer para o aspecto do nosso programa, dengue, zika, e a própria Covid-19 pode ser afetada por isso, porque nos locais mais pobres a vacina chegou mais tardiamente, nos países mais pobres, a gente sabe disso, mas, sem sombra de dúvidas, por aspectos de consciência, de cidadania mesmo, a gente vê essas situações de extrema pobreza, de dificuldade, isso é muito chocante. A gente vê pessoas das mais diversas idades, incluindo crianças, né, em situações de vulnerabilidade, né, nessas condições. Eu morei 5 anos na Alemanha, que minha esposa é de lá, e você não via 0 crianças, né, assim, na rua, passando uma condição dessa. Às vezes até tinha adultos, porque por mais que tivesse apoio social, muitos não queriam, né, aquele apoio, queriam ficar na rua mesmo. E aí é uma condição diferente, mas aqueles que precisam de apoio, de ajuda e não recebem, é uma falha muito grande que a gente precisa levar muito a sério para melhorar a saúde coletiva do nosso país, né? É preciso destacar o trabalho realizado por algumas organizações do terceiro setor a respeito da moradia em relação à população em situação de rua. Mas esbarra num problema muito grave, né, Paulo, que é o preconceito em relação a essa população. Sem dúvida, Joel. Lamentavelmente, não é? Principalmente nos grandes centros urbanos, né? O que se nota é isso, é a invisibilidade, muitas vezes, dessas pessoas, o que demonstra um pouco da fragilidade, né, mas também da incapacidade humana, né, de compreender situações. Por isso que, né, essa vulnerabilidade, ela precisa, de fato, de mais informação, né? Ao invés de um negacionismo, ao invés de uma política de extração, né, de invisibilização dessas pessoas, as políticas públicas precisam cada vez mais incentivar, e eu diria que, para além das próprias políticas públicas, o ser humano em si, né, compreender que em situações desse tipo, muitas vezes o que a pessoa precisa é uma boa acolhida, uma boa escuta, né? Mas, óbvio, não se resolve só com isso. Contudo, como vimos na reportagem da ONU, uma sistematização, né, de direito, de boas informações, acredito que leve a, pelo menos, um diagnóstico mais preciso, ainda mais condizente com soluções, né? No caso especificamente da nossa conversa de hoje, quantas pessoas desconhecem os efeitos da Covid, né? E quantas estão sofrendo com isso? Então, nós temos uma questão de preconceito, desinformação, em algumas situações até de negacionismo vinculado a isso, né? Emanuel, esse estudo que você participou, importante, foi realizado com 2.000 pessoas. Qual era o perfil econômico dessas pessoas que participaram do estudo? Esse é não diria um viés, né? Mas, na verdade, uma falha do estudo, que foi algo que a gente acabou não investigando, a gente acabou só vendo o perfil educacional, né? Que era mais variado, mas o perfil econômico a gente acabou não observando, né? Mas é sabido, né, que, por exemplo, para o que foi investigado, que foi a saúde cardiovascular, especificamente a rigidez arterial, né, a vulnerabilidade socioeconômica é um fator de risco extremamente importante, né, hoje a ser considerado, né? Mas, infelizmente, no estudo a gente não abordou esse aspecto. Um estudo publicado na revista NPJ, Envelhecimento do Grupo Nature, revela que a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, Covid-19, pode disparar anticorpos ligados a doenças autoimunes, causando trombose. O achado explica que os idosos tendem a ser mais suscetíveis à Covid-19, e o motivo
de a forma grave da doença estar relacionada com distúrbios de coagulação sanguínea, como a trombose. Otávio, além do estudo que estamos abordando hoje, sobre a rigidez das artérias, você fez parte desse estudo da trombose, né? Muito interessante. Esse estudo foi feito por um aluno de doutorado meu, que eu orientei, né, a tese dele aqui na Universidade de São Paulo, e tem tudo a ver com o estudo do Emanuel, porque os anticorpos, Joel, assim, eles reconhecem as moléculas exógenas, por exemplo, um vírus, uma bactéria, mas os autoanticorpos, eles passam a reconhecer as moléculas do nosso próprio corpo. Em muitos casos, eles são saudáveis, Joel. Por incrível que pareça, os estudos mais recentes mostram que, por exemplo, o nível da glicose do nosso corpo, alguns autoanticorpos se ligam à insulina e são importantes para regular o nível normal, fisiológico da glicose. Mas, no caso da Covid-19, com a hiperinflamação exacerbada, né? Com a inflamação exacerbada pelo vírus, você desregula esses mecanismos. Todos nós temos, Joel, em níveis basais, autoanticorpos contra os vasos sanguíneos, né? E esses autoanticorpos se ligam a alguns receptores, isso participa da manutenção, da sinalização basal dos vasos. Mas quando você tem um aumento deles, você aumenta a inflamação, você começa a ter dano tecidual, você começa a ter trombose, que é uma tentativa, em alguns casos, no contexto da tentativa de reparar os vasos que estão sendo danificados, e o sistema começa a entrar em colapso pela hiperinflamação. É como se a gente entrasse num carro, Joel, e acelerasse aquele carro, e ele fosse embora e começasse a batendo por onde passasse, causando muitos danos. Então, tem uma correlação muito interessante desse estudo que você traz para mim, para a gente, aqui, com esse estudo do professor Emanuel, que sua equipe tão fantástica que eles desenvolveram. Que legal. É interessante que a gente pegou 2 estudos para trazer a melhor informação para as pessoas que acompanham o nosso programa. O Emanuel, você já falou desse recorte econômico, que esse foi um dos grandes limites do estudo, que foi realizado em 16 países. No nosso país, qual foi a principal dificuldade que você enfrentou? Eu acho que não foi só aqui no nosso, né, mas eu acho que foram em todos os países, foi porque o momento em que a gente fez a coleta de dados era quando a pandemia ainda estava ali no seu auge, né, com muita limitação de deslocamento, as pessoas ainda com medo de serem reinfectadas, né, e com poucas vacinas disponíveis, estava começando, né, o período de vacinação. Eu acho que o principal dificuldade ali, né, foi principalmente aqueles que ficaram internados em UTI ali, que tiveram um caso mais grave, né, de depois para vir para o laboratório, para passar pela avaliação toda ali, porque eles ficavam ali muito com medo ainda, que tentavam se preservar para não ter uma nova infecção ali. Acho que essa foi a principal dificuldade. E também na reavaliação de 12 meses, né, que a gente avaliou com 6 meses, depois fez uma reavaliação com 12 meses, e aí sim, né, quando já tinha mais vacinas disponíveis, né, aí depois é até importante a gente conversar um pouquinho sobre o que o estudo sugere sobre o efeito da vacina ali na rigidez, né? Mas aí com muitos já tendo voltado para o seu trabalho, tudo, aí a dificuldade foi também voltar para reavaliar, porque eles estavam atendendo já todas as demandas do seu trabalho, das suas atividades profissionais e de todos os outros cuidados. Então vamos conversar sobre essa coisa da vacinação, que o estudo sugere em relação à vacinação. Joel, deixa eu aproveitar só fazer aqui uma ligação antes. Observe, só um destaque que eu gostaria de dar aqui. Quão importante é termos políticas públicas, né, e um bom conhecimento dos nossos gestores públicos na indução de planejamento quanto à questão de vacinas, né? E a sociedade entender bem qual é esse processo, né? Veja, pesquisas científicas, 2 relacionadas, dizendo, tenha atenção, né? Mas essa é uma forma de possibilitar a sua vida melhor, né? Isso decorre também de política pública, né? O ODS terceiro, acho que determina bem essa ideia, né? De como esse planejamento, como um sistema bem estabelecido e com envolvimento e engajamento das pessoas,
pode resultar em fenômenos positivos, né? Ao inverso do que a gente sempre pensa, né? Que quando vem a política a coisa se atrapalha, né? Joel, se você me permitir, Joel, aproveitando esse comentário, esse tópico tão importante que você trouxe para a gente, existe um termo chamado imunossupressão social, Joel, que tem tudo a ver, assim, que se conecta com isso que o Paulo falou bem para a gente, com esses aspectos que foram mostrados aí da pobreza, dificuldades sociais, políticas. E o que é que acontece? O indivíduo que está numa pobreza extrema, ele vai estar subnutrido. E a nutrição é o combustível para o nosso sistema imunológico. Então, os indivíduos tendem a ficar mais suscetíveis a uma Covid-19 mais grave. Se a gente olhar sistemicamente e ver como acontece uma reação em cadeia, o que é que a gente vai observar, consequentemente? As pessoas menos desinformadas. Se ela pega doença mais grave, ela não vai conseguir ter um isolamento social tão bom por causa das condições do lar. A contaminação que passa a ser mais facilmente, que passa a acontecer mais facilmente entre aquele grupo, e a gente passa a ter uma reação em cadeia altamente negativa, não só para aquelas pessoas que estão ali, mas para todo mundo. E eu acho que é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter, passar a pensar sistemicamente, integrativamente, que não são eles que estão passando pela pobreza, somos todos nós que sofremos com isso, não só do ponto de vista ecológico, né, das interações ecológicas, microbianas, dos vírus e etc. Se a gente tiver mais sensibilidade psicológica, a gente sofre também psicologicamente em termos de compaixão, saber que a gente está numa sociedade que é muito injusta com muitas pessoas. Então, é algo que a gente precisa pensar coletivamente, sabe? Pensar no todo, assim, integrativamente. E muito importante você trazer esse aspecto e o Brasil ODS abordar assim o contexto da Covid-19 também num ponto de vista social, com os trabalhos bonitos que muitas organizações desenvolvem nesse sentido, né? Políticas públicas para combater a desigualdade no nosso país são fundamentais para a gente corrigir esse aspecto crônico do nosso país. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Agora, as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório, com Lucas Neves. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. O Prêmio Melhores ONGs 2025 reconhece as boas práticas de organizações sociais brasileiras. Em paralelo à COP30, evento em Belém discute o papel da filantropia na crise climática. E Maria Lab lança guia para orientar atendimento a casos virtuais de violência de gênero. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra a partir do nosso site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre Covid-19 e suas sequelas, com os professores Emanuel Gomes Ciolac e Otávio Cabral Marques, e com a participação especial do Paulo Almeida. Bom, agora chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram com os seguidores do Observatório do Terceiro Setor. Você também pode participar toda semana. Basta seguir a nossa página, observatoriotercetor.org.br. Bom, a pergunta da semana é a seguinte: você ficou com sequelas após a Covid-19? O resultado da nossa enquete é 60% das pessoas disseram que sim, 40% disseram que não. Esse resultado te surpreende, Otávio? Não, é excelente, Joel, a pergunta, porque as pessoas que desenvolvem a Covid e disparam autoanticorpos, né,
mais aumentam os níveis de autoanticorpos, essas proteínas elas ficam circulando mais tempo no nosso corpo e elas circulam sistemicamente. A gente tem um grupo de glóbulos brancos, né? Os famosos soldadinhos de defesa, as células que nos protegem contra as infecções. Então, e produzem anticorpos ou autoanticorpos. Depois da resposta, muitas delas vão lá para a medula óssea e elas ficam vivendo como células que a gente chama plasmócitos de longa vida. São células que ficam secretando autoanticorpos e anticorpos para proteger. E quando desregula, no caso da Covid, que alguns deles nos fazem mal, né? Então, 60% das pessoas terem desenvolvido sequelas é esperado, assim, né? Eu não sei exatamente se isso deve variar, obviamente, de população para população, da gravidade, de vários contextos, mas muitas pessoas, de fato, permanecem com algumas sequelas, apresentam reações tardias à Covid-19, daí a importância, eu volto a relembrar, daqueles cuidados que Joel sabiamente nos trouxe com relação aos cuidados preventivos, vacinais, emocionais e etc. Mas a explicação para esses achados tardios, ela encontra base imunopatológica, por exemplo, nos autoanticorpos, que geram sistemicamente vários efeitos, Joel. Você falou dos glóbulos brancos. Quando eu era criança, a preocupação era que eles não fossem muitos, porque aí dava anemia. E a anemia provavelmente são as sequelas que a Covid trouxe para nós. Ô, Emanuel, esse resultado, 60% diz que sim, 40% não, te surpreendeu? Também não surpreendeu, Joel. E o Otávio até falou que não saberia dizer com relação à população, idade, sexo, né? Mas muito provavelmente as mulheres apresentam maior sintomas, maior sequelas ali, né? Estudos prévios também já têm demonstrado, principalmente de fadiga, cansaço, dor no corpo, né? Então eles são mais prevalentes nas mulheres, coincidentemente, da rigidez arterial a gente observou também nas mulheres, né? E aí chamando a atenção, aproveitando também ali, né, que uma subanálise desse nosso estudo aqui foi que nas mulheres, independente do sexo ali, mas aqueles que tinham os sintomas persistentes, a rigidez estava pior comparado com aqueles que não tinham os sintomas persistentes, né? Isso é muito importante para as pessoas que, olha, passou a Covid, a pandemia, então não vou me vacinar mais. As pessoas vacinadas, elas tiveram uma consequência menor no seu organismo do que as que não eram vacinadas. Não é isso, Manuel? Isso também, né? No análise dos 12 meses ali, a gente observou que aqueles que tinham se vacinados tinham uma menor rigidez comparado com quem não tinha se vacinado. E chamando a atenção dos cuidados ali que o Otávio falou tão bem também, né, eu gostaria de chamar a atenção também para o exercício físico, né, que é a principal linha de estudo ali do nosso laboratório, né, e com um grupo pequeno, né, de pacientes com Covid-19, que esse grupo acabou fazendo parte dessa amostra maior do Cartesian, né, dentro desses 2.000 ali, a gente acabou separando eles em subgrupos. Um grupo a gente orientou para fazer exercício físico durante 12 semanas, né, e o outro grupo a gente pediu que continuasse fazendo os cuidados orientados ali pelo seu médico ali no pós-alta, né. E no grupo que fez o exercício físico, ele teve uma melhora substancial na rigidez arterial, num valor similar do que a gente viu aqui aumentado comparado com os indivíduos que não tiveram, né? Então, sugerindo, né, que o exercício físico ali, ele pode ser um fator que previna, né, esse envelhecimento vascular acelerado associado à COVID. Outra informação importante, hein, Paulo Almeida? Verdade, João. E olha, até faz relação com as perguntas, né, para os nossos convidados aqui, né? Nós temos perguntas dos participantes da nossa enquete, né? Eu acho que a da Isabel, que pergunta quais as sequelas da Covid e se elas são para sempre.
eu acho que vai ao encontro dessa informação importante do Emanuel, né? É verdade. Bom, começamos com você, Otávio. Essa pergunta feita pela Isabel, que o Paulo Almeida leu. Quais as sequelas da Covid e elas são para sempre? Excelente pergunta, não são para sempre, né? E, assim, todo organismo tem um tipo de resposta, então o tempo dessas sequelas varia muito de acordo com a matriz, né? É como um terreno que você, dependendo da semente que você coloca, se você coloca joio e trigo, elas vão se desenvolver mais dependendo de como aquele terreno foi preparado para aquilo e está com suas resistências. Então, algumas sequelas, por exemplo, a gente pode pensar a própria depressão, né? Alguns mecanismos, a gente pode perceber muitas pessoas que têm infecções mais graves, elas apresentam um quadro posterior de afeto, de mecanismos de desordem emocional, por exemplo. Porque a inflamação, eu falei para vocês antes, desencadeia, bota a pessoa para descansar e poder ter uma recuperação maior. Mas isso são só um dos aspectos. Tem um aspecto associado a isso. Quando a gente fala em depressão, a gente não fala num fato isolado, numa manifestação clínica isolada. Ela vem acompanhada com outras manifestações. A gente chama, Joel e nossos ouvintes aí, de disisoma da depressão, que é o conjunto, oma é conjunto massa e daquela doença que está sendo manifestada. Então, por exemplo, algumas pessoas apresentam uma fatiga crônica. Elas passam a ter um cansaço, assim, uma indisposição para fazer esporte. Chama até síndrome da fatiga crônica. Tem autoanticorpos associados. É todo um conjunto de fenômenos que a gente passa a observar sistemicamente, sabe? A questão da fibrose, por exemplo, da rigidez dos vasos. É importante a gente ter em mente que a inflamação, que é o que está associado com essas diversas manifestações tardias e os autoanticorpos, elas desencadeiam uma hiperativação de alguns conjuntos celulares, Joel, que estão associados aos vasos. Por exemplo, temos alguns fibroblastos, que são células que produzem substâncias que causam a fibrose. A rigidez do vaso, e é uma pergunta, eu acho que talvez os leitores, os nossos ouvintes estejam se perguntando, o que é que causaria essa rigidez? A inflamação é um termo muito geral, mas a rigidez provocada, por exemplo, pelos trombos, pelos microtrombos que vão ali ao redor do vaso, a fibrose, a liberação excessiva de substâncias profibróticas, fazendo com que aquele tecido tenha uma maior rigidez. Então, a gente percebe nesse contexto que não é tão assim, não é simples de responder. Alguém fez uma pergunta maravilhosa, as perguntas são ótimas, mas nem sempre é tão linear esses fenômenos, sabe, Joel? E varia de pessoa para pessoa, né? De pessoa para pessoa, de uma forma, né? E são redes, né? Tem uma coisa interessante que você estava falando do aspecto psicológico, da depressão. A gente imaginou que essa depressão veio depois do isolamento que nós tivemos que fazer durante a pandemia. E a consequência desse isolamento, depois que tudo voltou à normalidade, houve um impacto psicológico, né? Que variou de pessoas para pessoas. E algumas tiveram uma depressão, tiveram uma ansiedade maior e tal. E somado isso, as consequências que a Covid deixou no nosso organismo, somado essas duas coisas, aí o resultado é esse que você acabou de falar, né? Muito profundo, Joel. Me permita fazer um breve comentário nesse ponto que você trouxe sabiamente aí para a gente. Por exemplo, só para fazer uma analogia, a gente tem crianças que têm um estresse muito grande psicológico pela condição de pobreza, violência, etc. E às vezes a manifestação que a gente observa dessa criança vai acontecer só na vida adulta, depois de muito tempo. Porque a matriz, a gente passa a viver, Joel, o isolamento social, por exemplo, o estresse da pandemia, analogamente, o nosso cérebro, os neurocientistas explicam isso muito bem, ele passa a viver num sistema de luta e fuga, que é um sistema muito primitivo que o reino animal desenvolveu para sobreviver ao estresse social, né, que está sempre atento, angustiado com o que pode acontecer. Isso causa um estresse psíquico
E como o sistema nervoso está intimamente associado com o sistema imunológico, isso desencadeia mais inflamação e às vezes a manifestação é lá na frente devido ao fato de que o sistema nervoso responde rapidamente, em alguns casos, mas ele cria padrões mentais que ficam tão ocultos para todos nós que só olhamos às vezes aquilo que é visível materialmente, mas esses padrões mentais, quando lá na frente a gente se depara com uma situação semelhante, alguém que teve um trauma de elevador nunca mais quer entrar. Aí depois, quando você lá na frente tem novamente algo que psiquicamente dispara esse estresse, então você passa a ter várias manifestações. É o corpo e a mente intimamente ligados. Em 2020, para finalizar, Joel, 2020 teve um paper no The New England Journal of Medicine que fala da medicina corpo e mente, que cada vez mais a gente precisa prestar atenção nisso. Me perdoe Não, imagina, foi uma informação importante. Dá uma outra pauta para o programa, viu, Otávio? Eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo. Para você, Manuel. As sequelas causadas pela Covid, elas podem aumentar ou piorar com o tempo? Este nosso estudo sugere que melhora, né? Porque na medida de 12 meses, embora a rigidez arterial continuava aumentado nos indivíduos que tiveram a Covid comparado com quem não teve, essa diferença era menor comparado com a de 6 meses. Então, a gente viu uma rigidez bem exacerbada com 6 meses, que continuou aumentada com 12 meses, porém não tão aumentada quanto em 6 meses. E a gente, especificamente com a rigidez arterial, a gente vai tentar responder melhor isso com a análise que a gente está iniciando agora dos 5 anos de acompanhamento, né? Então, agora a gente está começando a convocar todos os participantes do estudo de novo, para passar de novo pela avaliação e ver agora, né, 5 anos depois da infecção, como que se comportou a rigidez arterial ao longo desse período. Você falou em rigidez. O que causa rigidez? É um conjunto de fatores, né? O próprio processo de envelhecimento, por si só, que vai provocando uma série de alterações na parede do vaso, né? E aumentando a quantidade de tecido fibroso nesse vaso, diminuindo a quantidade de tecido elástico, né? E diminuindo a função do papel do endotélio, que é o principal agente vasodilatador aí desse vaso. E a gente pode incluir o que vai acelerar esses fatores: a inatividade física, a dieta rica em gordura e em sal, o pobre controle da pressão arterial e da glicose sanguínea, o estresse que o Otávio ali já falou, né? O sono inadequado, o excesso de peso, né? Então, a gente tem ali como conjunto de fatores para tentar minimizar o envelhecimento arterial, a gente ter bem controlado todos esses fatores. Então, a gente praticar atividade física, a gente ter uma boa alimentação, um bom sono. Aí o tabagismo também, né? Evitar o tabagismo, né? Então são esses 4 fatores comportamentais, além do controle do estresse, o 5º, né? E de fatores biológicos, ter o controle do peso, né? O BMC dentro da normalidade, colesterol adequado, nível de colesterol adequado, níveis pressóricos adequados e o nível da glicose sanguínea bem controlado. Aí os cuidados, Paulo, que a gente deve tomar, nós que tivemos Covid leve, né? Temos que ficar atentos a uma dieta saudável e, claro, aos exercícios físicos, que são fundamentais para manter a nossa qualidade de vida. Sem dúvida, Joel. E aqui refletindo, né, tanto quanto as perguntas quanto as respostas, fiquei sempre aqui focado nessa questão de tempo, né, de durabilidade, de resistência da sequela. E aí também me ocorreu aqui uma outra ideia, né, até apoiado aqui numa pergunta. Existe já uma medicação que a gente possa utilizar que favoreça isso, além dessas condições, para que a gente tenha uma melhora na condição das sequelas? Excelente pergunta, viu, Joel, Paulo? Assim, primeiramente, eu acho que o melhor remédio é sempre o cuidado preventivo, né? Esse é o primeiro ponto. Mas existem medicamentos que combatem hipertensão, que reduzem fibrose. Por exemplo, hoje em dia, tem alguns bloqueadores
Isso é usado para pacientes com doenças autoimunes, por exemplo. Tem uma doença muito parecida com a COVID em alguns pontos, sabe, Joel? Analogamente, em alguns momentos, se tratando de rigidez vascular, que é chamada esclerose sistêmica. Ela tem algumas manifestações externas, é a escleroderma, é uma doença autoimune sistêmica. Se relaciona com o lúpus, mais próxima do lúpus, assim, que o pessoal conhece mais. Mas que alguns ativadores do endotélio têm um receptor chamado ATR1, tem um outro que é chamado ETAR. E esses receptores, eles induzem fibrose vascular, por exemplo, rigidez vascular. Então, alguns pacientes, nesse caso, usam bloqueadores, né, desses receptores. Tem alguns que eram citaxetam, tem diversos outros para hipertensão pulmonar especificamente, porque nos vasos, quando a gente pensa em vasos, talvez a gente esteja pensando em mais vasos periféricos, por exemplo. Mas, importantemente, considerando o contexto da COVID, vale lembrar os vasos do contexto sistema respiratório, né? E cardiorrespiratório, especificamente no pulmão. Alguns pacientes apresentam um maior nível de hipertensão pulmonar, por exemplo, Joel. E no caso desses anti-hipertensivos pulmonares, nesse caso, podem ajudar bem, eles ajudam os pacientes com esclerose sistêmica. Mas alguns anti-inflamatórios também, o próprio processo de regular a inflamação, ele é importante ser feito nesses contextos e, obviamente, ninguém fazer sem indicação médica, sem os cuidados apropriados, né? A gente está falando isso, mas sempre com o devido controle e a orientação mais precisa e mais adequada dos especialistas da área, né? Olha a informação importante, Paulo, que o Otávio nos trouxe. Nós temos alguns sintomas, a pessoa fala é COVID. Não, pode ser esclerose sistêmica. E aí o médico vai diagnosticar corretamente. Essa eu não sabia. Esclerose sistêmica, você tem sintomas quase idênticos à COVID, mas não é COVID, é esclerose. Não é respiratório, viu, Luiz? Joel? Ele tem algumas convergências. É bem distinto. Assim, é bem distinta a clínica, mas tem alguns pontos de convergência que são similares. E um deles é justamente essa questão da desregulação vascular, tá? Regulação vascular, esse que é parecida. Bom, eu preciso fechar nossa enquete aqui, que a gente está caminhando para a última etapa do nosso programa. Bom, eu quero convidar você a participar, né, da nossa enquete. Tem toda semana, todo programa nós fazemos perguntas para interagir com você, que acompanha o nosso programa semanalmente. Para participar é fácil. Nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias e vídeos. Confira. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. Paulo, você encerra o programa com qual reflexão? Olha, na verdade, esse programa está sendo demais, né? Como os outros, mas esse em especial, porque fala de dentro para fora e também sem excluir o de fora para dentro, né? Afinal de contas, cada um cuidando de si. E esse é um primeiro passo, talvez, e tendo o poder público nos apoiando para que a gente tenha um respaldo nisso, eu acho que a gente tem, talvez, possibilidades muito boas de criarmos estratégias, né, para cuidar da nossa saúde cardiovascular, para cuidar da nossa capacidade intelectual, como a gente vê em brilhantes trabalhos aqui, né? Fantástico trabalho feito pelo Emanuel, pelo Otávio, tanto na academia como na vida profissional, né? Mas, de certa forma, essas estratégias elas precisam estar ligadas, né, com a possibilidade de conhecermos isso. Então, uma estratégia também de como dialogar, como expor e, principalmente, como tornar possível, né, a compreensão de questões teoricamente simples, mas que são tão importantes e que muitas vezes são negligenciadas, né, tanto pelo poder público como por nós mesmos. Então, eu vou no encaminhamento, né, do Emanuel, dizendo que o Otávio nos deu a grande dica. Cuidar-se e cuidar, né, é o grande aprendizado, a grande fala do dia de hoje. Sem dúvida, levar para a vida. Emanuel, para encerrar nossa entrevista, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? Eu acho que primeiro só ressaltar, né, que a pesquisa foi um esforço coletivo, né, com vários grupos envolvidos,
ali, né? E então, ressaltando isso, eu acho que o principal aqui é a gente ainda olhar com muito carinho, né, para essas sequelas da Covid-19, e se a pessoa ali está sentindo essa fadiga crônica ali, procurar o seu médico, procurar a orientação do profissional de saúde para auxiliar, não negligenciar, né, esses aspectos, e retornando ali ao cuidado de si para cuidar da nossa saúde como um todo. Eu quero o poder de síntese agora do professor Otávio. Joel, não podia deixar de finalizar esse programa agradecendo a você, sempre esse exemplo para a gente, esse altíssimo nível de entrevista que você sempre faz, a todo o Brasil ODS, a toda a equipe aí por trás desse processo. Eu finalizo agradecendo pela felicidade e pelo prazer que foi de estar aqui com vocês. Parabenizo ao Paulo também por sinergizar com você nesse programa, e o Emanuel e toda a equipe de cientistas que trabalharam arduamente para o desenvolvimento desse belo trabalho. Então, muito obrigado. Eu finalizo agradecendo imensamente, viu, Joel? Nós que agradecemos a entrevista, sempre é um prazer recebê-lo. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações dos professores, o Emanuel Gomes Ciolac e o Otávio Cabral Marques. E, claro, ao nosso colunista Paulo Almeida, que abrilhantou o nosso programa na tarde de hoje. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais. Basta colocar observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 sempre é em numeral. E confira o nosso portal, que é acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Com destaque para o nosso novo programa, Na Contramão, que estreou falando sobre a ditadura militar no Brasil. O programa foi gravado no Museu da Resistência, o antigo DOPS, aqui em São Paulo, onde muitas pessoas foram presas e torturadas, inclusive crianças. Confira. E também temos o Observatório Entrevista, onde todo mês tem uma celebridade ligada ao terceiro setor e é entrevistada pelo Observatório. Já passou aqui a Loki, Ronaldo Fenômeno, e aguarde que virão muito mais. Bom, agora eu convido você também a conferir, como eu disse, esse nosso programa Observatório Entrevista. Bom, fechando o nosso programa, nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.